pé, pode fazer o que você quiser, né? Aí depois você me lembra de passar o meio ponto para você. Meio ponto, né? Remuneração, né? Meio ponto. Bora então, ó. Mas senta aí, jovem, vai cansar, porque é meia hora. Meia hora. Bom, senhores, então, satisfação estar aqui com vocês, ver todos bem, né? Aí o aluno fala, a satisfação é toda sua. Então vamos lá, né? Os senhores fizeram aqui, ó, o grupinho aí, ó. Ó aí a Yasmin, bora. Ondas, cordas sonoras, capítulo 2 da apostila, página 269, né? Para quem quiser acompanhar na apostila. E então, vamos começar a falar aqui das cordas sonoras. Os senhores fizeram um resumo. Quem eu não vi o resumo, eu não vi. Até o final da aula eu vejo, né? Ou então, se não der de ver hoje, próxima aula eu vejo também. O grupo aí atrás aí de novo. Então, ó, vai ser rapidinho, moçada. Cordas sonoras. Tá na apostila, né? Vamos falar disso. Bom, em que contexto nós temos as cordas sonoras? O que os senhores conseguem imaginar? Ó o sonzinho aí, jovens, olha aí. Tem nada. Bom, então, por exemplo, instrumentos como violão, guitarra, violino, piano e até mesmo a nossa voz, cordas vocais, tá? Então, cordas sonoras estão em nosso cotidiano sob diversas maneiras, ok? Bom, vamos estudar hoje, né, como que se dá a propagação dessas ondas na corda e o que influencia no som da corda vocal. Primeiro de tudo, por que a corda é responsável por som? Porque a corda vibra, né? Quando a corda vibra, o que acontece? O ar que está em torno da corda vai vibrar também, fazendo com que haja uma propagação dessa perturbação, né, até o seu tímpano. Então aqui tem a corda, aí em volta da corda tem ar, né? Tem ar, e aqui o seu ouvido com o tímpano. Então quando você faz vibrar essa corda, ela vai para frente e para trás, né? E aí esse movimento de ir para frente e para trás vai perturbar o ar, fazendo com que essa perturbação de ar vai até o seu tímpano. Então, isso que está por detrás do som provocado por cordas, ok? Bom, quando nós falamos em cordas sonoras, necessariamente elas vão estar presas nas duas extremidades. Elas estão presas nas duas extremidades. E quando você tem uma corda presa nas duas extremidades, você restringe a forma como elas vão oscilar. Essa restrição vai dar origem aos harmônicos. Então, por exemplo, aqui a corda está sem vibrar, uma corda de tamanho L, corda em repouso. Aqui é o primeiro harmônico. O que é o primeiro harmônico? É a primeira forma de vibração, é a vibração com menos energia possível, né? Então esse primeiro harmônico, olha só, ele tem um ventre. O segundo harmônico já vai ter, ó, 2 ventres, vai caber aqui dentro um comprimento de onda inteiro. E o terceiro harmônico vai ter, ó, 3 ventres, tá? Bom, o que os senhores podem perceber, olha atrás aí, ó. O que os senhores podem perceber com isso daí é o seguinte, que conforme vai aumentando a frequência, vai diminuindo o quê? O comprimento de onda, tá?
Então, por exemplo, no primeiro harmônico, o que é o comprimento de onda para começar, né? Comprimento de onda, deixa eu afastar isso aqui mais para cima. Comprimento de onda é isso aqui, ó, é uma oscilação completa. Então, esse aqui é um comprimento de onda, tá? A distância entre dois pontos iguais de uma onda se chama comprimento de onda. Ok? Então, esse ponto aqui, ó, ele é equivalente a esse ponto aqui. Então, quando você tem esse ponto equivalente a esse ponto, a distância entre eles é um comprimento de onda. Outro comprimento de onda que você poderia falar seria a distância entre duas cristas, né? Porque esse ponto, ele é equivalente a esse ponto. Então, a distância entre eles também é um comprimento de onda. Seria o mesmo comprimento de onda. Tá? Então, quando nós falamos de quantos comprimentos de onda cabem, é que ele vai mudando conforme os harmônicos, né? Então, por exemplo, no primeiro harmônico, nós teremos apenas aqui, ó, essa forma de vibração. Essa forma de vibração está subentendido meio comprimento de onda. Por quê? A restrição é daqui até aqui. Mas se você for continuar o desenho do comprimento de onda da corda, vai ver que ela chegaria até aqui, ó, né? Então, nesse espaço confinado, cabe o quê? Metade de um comprimento de onda. Já no segundo harmônico, vão caber quantos comprimentos de onda? Um inteiro, né? No segundo harmônico, temos um comprimento de onda inteiro. No terceiro harmônico, já teremos um comprimento de onda e meio, né? Então, notem que, à medida que nós aumentamos o número de harmônicos, diminuímos o comprimento de onda. A equação que relaciona isso que nós estamos falando é essa aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Vai ser esse aqui, ó. Comprimento de onda, vou fazer aqui no cantinho. Comprimento de onda vai ser igual 2 vezes o tamanho da corda, que nós chamamos de L, tá? Tamanho L, dividido pelo harmônico. Então, esse aqui é o K. Então, nós temos aqui o tamanho da corda, o L, né? Depois eu compartilho com os senhores o slide. Tamanho da corda. E aqui é o harmônico. Tá? Beleza? Agora vamos falar da frequência de vibração da corda. Bom, a corda, como vocês puderam ver, ela tem certas vibrações quando ela está confinada, né? Quando ela está amarrada, presa nas duas extremidades. Então, por exemplo, vamos supor que a frequência de vibração no primeiro harmônico seja de 5 vibrações por segundo. Quer dizer que a corda faz 5 vibrações em 1 segundo, né? 1, 2, 3, 4, 5. No segundo harmônico, a frequência vai dobrar. No terceiro harmônico, a frequência será 3 vezes maior do que a frequência do primeiro. Então, o que quer dizer? Quer dizer que se você tem aqui, ó, 5 vibrações por segundo, aqui nós teremos quantas vibrações por segundo? 10. Aqui nós teremos 15 vibrações por segundo. E aqui, 20 vibrações por segundo. Então, ó, está acabando, jovens, está acabando. Então, notem que não é difícil de estimar a frequência de vibração da onda se você conhece a vibração do primeiro harmônico, tá? E para encerrar não, porque tem mais um exercício, né, que nós vamos fazer. A equação da velocidade da onda na corda. Então vocês estão vendo aqui que a onda, ela se propaga na corda, mas ela se propaga com uma certa velocidade, não é mesmo? Então, como que calculamos essa velocidade? Bom,
Duas grandezas são importantes para o cálculo da velocidade. A primeira é a tensão. Tá? Vou fazer aqui o exemplo para os senhores. Vamos supor que nós tenhamos uma corda mais frouxa ou menos tensa e uma corda bem esticada, bem tensa. Aí você vai lá e faz uma perturbação, né? Aí a onda vai se propagar, né, com a velocidade até a outra extremidade. E aqui você faz a mesma coisa. Em qual situação você acha que a onda vai mais rápido? Na mais tensa ou na corda menos tensa? Na corda mais tensa. Aqui a onda vai mais rápido. Então, quanto maior a tensão na corda, mais rápida a onda se propaga. Agora vamos imaginar, além da tensão, existe a densidade. Vamos imaginar que nós tenhamos uma outra corda também, esticada, tensa, mas ela é mais grossa. Ela é mais grossa, ou seja, a densidade dela é maior. Será que isso vai influenciar na velocidade da onda? Então, vai dificultar ou vai facilitar? Vai dificultar, né? É mais massa para entrar em movimento. É mais massa. Então, como é mais massa, essa energia que antes movimentava essa onda rápida, essa energia, quando se for transferida para cá, ela não vai dar conta de movimentar igual movimentava aqui. Então, aqui, ó, vai mais lento, tá? Portanto, a velocidade com que a onda viaja sobre a corda é igual a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade da corda. O que é densidade? É massa dividido pelo comprimento, né? Vai ser a massa da corda dividido pelo comprimento dela. Tá? Beleza? Vamos fazer o exercício para encerrar. Está bem, jovem? Você quer o banheiro? Tomar água, não esquece. Vou ler o exercício com os senhores. É da apostila IFBA, acho que é Instituto Federal da Bahia, né? Vamos lá. Fisicamente, um violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela força correta, emitem um som cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda, também conhecido como som fundamental. Considere uma dessas cordas com densidade linear de 10 a menos 2 kg por metro, cuja parte vibrante é de 55 centímetros de comprimento, tensionada por uma força de 144 newtons. Observando os valores das frequências na tabela abaixo, qual nota aproximadamente essa corda emitirá? Né? Então nós temos aqui várias cordas, corda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada nota é uma frequência, né? Então o exercício ele quer saber o quê? Qual que vai ser a nota que essa corda aqui, ó, vai emitir? Para saber qual nota vai emitir, o que nós temos que saber? A frequência, né? Então vamos calcular o quê? A frequência. Então vamos, né, fazer o cálculo da frequência. Mas aí você pode perguntar, professor, olhando as duas fórmulas que nós vemos hoje, não existe lá o F de frequência. Qual fórmula nós vamos usar para descobrir a frequência? E aí nós temos que lembrar lá do segundo bimestre, quando estudamos ondas, que a velocidade de uma onda genérica, seja ela do tipo que for, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Estão lembrados, mais ou menos, dessa fórmula? Se você quer descobrir a frequência, temos que deixar então esse F aqui, ó, isolado.
O comprimento de onda que está multiplicando vai passar para o outro lado como? Dividindo, né? Então, essa aqui vai ser... É daqui que nós vamos saber qual vai ser a frequência da corda. Mas para isso, nós não sabemos a velocidade e não sabemos o comprimento de onda. Então, é isso que nós vamos calcular usando aquelas duas fórmulas. Para a velocidade, vamos usar essa daqui. E para o comprimento de onda, vamos usar essa daqui. Então, vamos fazer aqui o cálculo, né? Calculando, então, primeiro a velocidade. Velocidade da corda, da onda, vai ser o quê? A tensão, né? Dividido pela densidade. Ele deu essas informações, não deu? Então, a velocidade vai ser o quê? A tensão é 144 newtons, né? E a densidade, 10 a menos 2 kg por metro. Bom, para você saber mais ou menos se a força é de 144 newtons, basta você dividir por 10, que você vai saber mais ou menos se é muito ou é pouco. Por exemplo, 144 newtons é a força necessária para erguer um peso de 14 quilos, 400 gramas. Né? Lembra da fórmula? Peso é igual a massa vezes gravidade, né? Então, se você tem 144 newtons, uma massa, por exemplo, de 1 quilo, né? Você vai precisar, então, de uma força... Cadê? Come bola aqui. Então, a massa vai ser de 14,4 quilogramas. Então, vai ser a força necessária para você erguer um objeto de 14,4 quilogramas. É uma força forte ou fraca? Média, né? É essa força aí que é a força que está tensionando a corda. Então, quando você tiver a força em newtons e quiser saber se é muito ou é pouco, divide por 10 e imagina você erguendo um objeto daquela massa que você estimou. Bom, então velocidade aqui, 144 dividido por 10 a menos 2. Tem uma regrinha na matemática que diz o seguinte: se você tem um expoente no denominador, o expoente está negativo, ele vai multiplicar, invertendo, né, com o expoente positivo, né? Fica 144 vezes 10 ao quadrado. Vai ficar 100, aqui é 100, né? Então, velocidade é igual a raiz quadrada de 144 mais 2 zeros aqui, né? Raiz quadrada de 14.400. Se você fizer na calculadora, vai dar aí, exatos, né? 120. Então, essa é a velocidade. Nós acabamos de descobrir. Falta descobrir o quê? Comprimento de onda. Então, falta descobrir qual que é o tamanho da onda que está na corda. Aqui é a fórmula. Comprimento de onda é igual 2 vezes o comprimento da corda, que ele falou, né? 55 centímetros, vamos colocar em metros. 0,55 metros, dividido pelo harmônico. Ele falou qual que é o harmônico da corda? Lá no começo ele falou, né? É o primeiro. Aqui, ó. Frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda, né? K é igual a 1. Então, se você for ler aqui, ó, fisicamente o violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela força correta, emitem um som cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico da corda. Então, é o primeiro harmônico da corda que ele está interessado. 2 vezes 0,55 é igual a 1,10, né? Metros. Porque esse daqui dividido por 1 vai dar isso mesmo. Bom, então acabamos de descobrir o comprimento de onda e a velocidade. Agora é só voltar naquela primeira fórmula para substituir e calcular a frequência. Então fica assim. Frequência é igual a velocidade é 120
metros por segundo. E o comprimento de onda é 1,10, né? Metros. Metros cancela, então vai ficar quanto isso aí? 120 dividido por 1,1 é? 109,9. E vai indo, né? Muito obrigado, Ana. Então, lembra que o exercício comentou lá no enunciado? Aproximadamente, né? Então é normal que a resposta seja desse tipo. Essa é a frequência da onda na corda. E agora o que nós temos que fazer? Olhar para essa tabela, comparar essa frequência calculada com a frequência das notas e ver qual que é a nota que essa corda vai estar. Lá. 110 Hz. Ué, professor, Hertz é a unidade de frequência, né? Hertz é a mesma coisa do que 1 sobre segundos, né? Hertz é a mesma coisa do que 1 sobre segundos. Então essa frequência tem aproximadamente, né, 110 Hz. É lá. Tem a corda, é a nota lá. Então se você quiser afinar um violão, você vai lá, ó, ver a frequência 110 lá. Né? Pum! Beleza, jovens? Alguma dúvida? Então vamos encerrar por aqui. Obrigado, colega. Valeu.